Farmácia de Deus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Receberemos, pela oração, o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração e mesmo até os dias de hoje podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o caminho do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece e remédio é remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Más palestras. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios 15:33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Emmanuel. Boa noite a todos, vamos nos preparar para mais uma reunião. Divino Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, que abençoe a humanidade, nos dê sabedoria para podermos entender melhor tuas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que o seu amor possa crescer em nossos corações. Obrigado, Mestre, pelas tuas lições de amor. Obrigado pelo teu exemplo de fé. Gratidão pela vida, pela família e pelas oportunidades de evolução. Que Deus, Pai de infinita bondade, possa abençoar essa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos juntos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos no item Encarnação nos Diferentes Mundos, em que hoje nós faremos o estudo da questão 180, que é a seguinte: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? E a resposta é bem clara, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. A pergunta, ela trata de dois temas que devem ser bem analisados. Primeiro, a emigração e imigração entre planetas.
durante, né, as reencarnações. E a segunda é a inteligência. Para o Espiritismo, a inteligência humana não se restringe apenas ao raciocínio, mas apresenta muitos outros aspectos evidenciados com auxílio dos órgãos corporais. E à medida, né, que o espírito progride, os órgãos, que são instrumento da manifestação das faculdades da alma, essa manifestação ela se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada, né, à qualidade da ferramenta. Nós vimos anteriormente que a inteligência humana necessita de implementos corporais, como os órgãos, sobretudo, né, os do sistema nervoso central, para expressar-se. Não se deve, contudo, confundir a função cerebral com a inteligência, propriamente dita, que é atributo do espírito. Atualmente sabe-se que a inteligência não se constitui de uma única e unidade compacta, rígida e indissolúvel, que representa o altar da razão, como sempre se imaginou, mas um conjunto de capacidades que extrapola o raciocínio lógico-matemático, desenvolvida no ser espiritual por meio de estímulos recebidos ao longo da existência. Então, para o Espiritismo, essas capacidades ou inteligências são naturalmente desenvolvidas nas reencarnações sucessivas, de acordo com o planejamento reencarnatório definido, né, para o espírito. Então, fica lógico que todo esse arcabouço, que é a inteligência, nós fomos adquirindo ao longo das reencarnações, e que a inteligência ela se manifesta através dos órgãos quando encarnado, né, para que ela possa se manifestar, né, para expressar-se durante a vida. Então quer dizer que essa inteligência nós não a perdemos, jamais. Então, continuando em relação às existências em outros planetas, os espíritos passam, né, por várias reencarnações. Segue-se que todos nós temos tido muitas existências e teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer seja na Terra ou quer seja em outros mundos. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acha a ele preso indefinidamente, como nós aqui na Terra, nem nele atravessa todas as fases do progresso, da evolução que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles se acham ou alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, então eles passam para outro mundo mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem a um estado de espírito puro. Então, dessa forma que diariamente ocorrem partidas e chegadas de espírito entre os planos material e espiritual. Isso acontece constantemente aqui no nosso mundo, no nosso planeta, promovendo, né, as renovações intelectos morais. Igualmente, essa movimentação entre espírito efetua também entre mundos, quer individualmente, na condição normais, quer por massa, né, coletividade de espíritos em circunstâncias espirituais, reencarnando em outros planetas. Então nós vemos que há emigrações e imigrações coletivas. Emigrações quando nós saímos daqui para outros planetas, e imigrações quando de outros planetas vêm para o nosso. Então essas imigrações coletivas de um mundo para o outro resulta, né, da introdução na população de um deles, né, de elementos inteiramente novos. Seria a renovação de almas, né, reencarnadas. Novas raças de espíritos vindo misturar-se à existência constitui as novas raças, né, de homens, seja na Terra ou seja, né, em outros planetas. Para que possamos chegar à perfeição, que é o seu destino final, né, os espíritos não precisam, entretanto, passar pela imensa variedade de mundos existentes no universo. Uma vez, né, que esses mundos
pertencem ao mesmo grau de escala evolutiva, esses espíritos não têm necessidade de ficar passando por todos eles. Portanto, a gente pode ver que muitos espíritos reencarnam no mundo em que já viveram, como aqui na Terra. Às vezes a gente cita sempre o exemplo de Alcione, do livro Renúncia, uma obra psicografada por Chico Xavier, de Emmanuel, em que ela nasceu na Terra, teve várias experiências reencarnatórias aqui no nosso planeta, foi para um outro planeta e depois voltou. Então, essa pluralidade das existências de um espírito no mesmo orbe se explica pela necessidade de ele ocupar cada vez mais em posições diferentes para a sua evolução. Porque essas reencarnações vão lhe proporcionar conhecimento, experiências e aprendizados que muitas vezes no mesmo globo, no mesmo planeta, não seria suficiente para proporcionar este aprendizado ao espírito. Então nós podemos dizer que o intervalo das existências corporais, o espírito se encontra no estado de erraticidade, no plano espiritual, e forma aí então a população espiritual no ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam imensamente uma na outra, ou no plano espiritual ou no plano material. E também nós podemos ver que a imigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual, através da emigração e imigração, deste para aquele, daquele para este, é uma coisa normal. E essa transfusão, essa emigração e imigração entre planeta, entre outros mundos, quer individualmente nas condições normais ou quer de massas coletivas em circunstâncias especiais, elas se dão naturalmente, justamente para que estes elementos inteiramente novos tragam conhecimentos, aprendizados para o nosso planeta. E assim nós vemos que o momento em que passamos na condição de planeta de expiação e prova, em que estamos aí a ser promovidos na escala dos mundos para um plano de regeneração, está se efetuando uma imigração de espíritos que estão vindo de outros planetas para habitar o nosso. E nem por essa transmigração de planeta, essa renovação de espíritos reencarnando na Terra, eles vão perder a sua inteligência. As inteligências eles trarão consigo, porque a inteligência é patrimônio do espírito na sua evolução. Então nós vemos que a população necessita justamente dessa renovação para que o planeta evolua. E na condição de emigração, nós vemos aí que esses espíritos que estão reencarnados na Terra e que muitas vezes não terão direito mais de permanecer no planeta, eles terão que deixar o planeta. Então vai fazer uma emigração, eles vão reencarnar em outros planetas para continuar o seu processo evolutivo. Portanto, para finalizar o tema, ante a pergunta 180 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos que se passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. E os espíritos responderam claramente, ao passar de um planeta para outro, conserva o espírito a sua inteligência, uma vez que essa inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Seria o que? Os órgãos do corpo, que também está em evolução. Dependendo isso de sua superioridade e das condições do corpo que eu tomar. Note-se, a propósito, que o espírito, muitas vezes, ele pode estacionar, mas jamais retrogradam. Então, que ele não perde o seu aprendizado, ele não perde a sua evolução. Então, essa é a questão
que é bastante clara, em que nós vamos conservar a nossa inteligência, que é um patrimônio da alma, para a nossa evolução em Cristo. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados amigos, prezados irmãos, que nos ouvem e veem através das redes sociais desta casa, desse centro espírita. Nós rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos dê muita paz. Queremos, Mestre Jesus, nesta hora, pedir as tuas bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos. Meus amigos, vamos analisar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Allan Kardec faz para nós a classificação dos mundos habitados, falando a respeito daquela palavra do Cristo, que na casa do Pai há muitas moradas. E ele classifica, Allan Kardec, classifica para todos nós aquela classificação muito importante desses mundos. Mundos primitivos são os primeiros. Mundos de expiação e provas. Mundo de regeneração e os mundos celestes ou divinos. Falando para nós da jornada do espírito humano rumo à sua melhoria, rumo à sua evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a experiência através das encarnações, abrindo os nossos caminhos para conhecimentos maiores. Vamos falar aqui hoje da condição da nossa Terra, que são os mundos regenerados, que fala no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos regenerados são aqueles que servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Aqueles mundos onde o sofrimento, a dor, a necessidade ainda aparece, mas chamando a nossa atenção para passarmos por essa reforma que o nosso Criador tem feito, a fim de que a Terra se torne um mundo melhor. E se torna através de escalas. Essa escala de mundos de regeneração é um mundo de transição em que serve de descanso das lutas da Terra atual para a luta e o trabalho de aprendizado num mundo mais leve, mais elevado e mais feliz para nós. Então, servindo de transição, é como se fosse uma reforma que Deus fizesse na Terra. E está sendo feita. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo, nós chegamos à conclusão que essa reforma está feita. Aquilo que não é bom, aquilo que é negativo, aquele que vibra para o mal, está sendo retirado, está sendo extirpado. E é o que Deus quer e que nós queremos. É a melhoria das nossas condições, a fim de que cada dia mais possamos melhorar. Regeneração é a concepção de evolução que associa a animalidade e a matéria a um lado de angelitude e espiritual do ser humano. Então, esta reforma está sendo feita não só no mundo exterior, no mundo material, mas por dentro das criaturas. Nunca se chamou atenção a respeito dos outros, das pessoas que convivem conosco. Nunca está se gritando, como se gritou, como grita hoje, o respeito das criaturas, as relações humanas mais amenas, na base do perdão, da consideração e do amor. Estamos sendo chamados para isso
a fim de passarmos para os mundos celestes e divinos. Mas até lá é como a reforma da nossa casa. Não é de uma hora para a outra. É de tempos em tempos, onde a reforma vai sendo construída, vai sendo feita, há muitas mãos, inclusive as nossas próprias. Quando nós trabalhamos para o bem, nós estamos fazendo um serviço de melhoria da nossa terra. Não poderíamos ficar do jeito que estamos há mais tempo. Deus está providenciando para nós uma casa melhor, uma escola mais adiantada, onde as relações do bem sejam cada dia mais ressaltadas. Prezados amigos, quando será que se dará essa transição? Porque estamos vendo a terra atribulada, cheia de problemas naturais, problemas do próprio homem. O homem dentro de si está tendo cada vez mais condições de se lamentar perante aquilo que ele está vivendo aqui. Mas, no dizer de Chico Xavier, e na informação que nós confiamos dos espíritos amigos e benfeitores, diz ele que a partir dos anos 2057, 2060, nós estaremos já vivendo esta reforma que Deus está fazendo. Essa reforma estará parcialmente concluída, quando nós teremos 50% das pessoas que ainda não vibram no bem e os outros 50% das pessoas que estão querendo trabalhar para o bem, querendo a melhora sua e a memória dos seus companheiros, dos seus amigos, dos seus semelhantes. Então, vai ser uma renovação também espiritual. Quando a nossa mente está voltada para as coisas construtivas, de esperança, de paz, de harmonia, quando nós teremos um crescimento espiritual voltado para as coisas mais duradouras da vida, porque atualmente, nessa condição que estamos hoje, de mundos de provas, de expiações, é só sofrimento, é só luta, é só desentendimentos, só politicamente trazendo a iniquidade e a dor para as criaturas. Então, tem que ter o crescimento espiritual, mas junto está vindo o crescimento material. Nós já estamos notando os sinais dessa terra nova que será. A tecnologia, a ciência, o avanço que todas as ciências na Terra estão tendo, a modificação de pensamentos. Existem pessoas que já estão com a mente voltada para as coisas boas da vida. Então, essa reforma vai ser muito importante. Comparamos, então, com a reforma da nossa casa material aqui. Antes era impossível viver, porque estava com o telhado com problemas, com a pintura estragada, com o piso também, e uma série de problemas que estavam fazendo com que fosse difícil viver na casa dessa forma. E de repente nós pensamos assim: não podemos mais viver desse jeito. Precisamos ter um conforto maior. E é a hora, então, que nós aqui igualamos Deus falando isso. Não tem condição da Terra ser mais assim. É preciso melhorar esse estado de coisas. E aí a doutrina espírita nos explica que esse estado vai melhorar. Que nós teremos uma felicidade muito boa na Terra do futuro. Depois dos anos 57, 60, nós teremos um pouco de paz, um pouco de harmonia, porque nós, os cristãos, as pessoas que confiaram na palavra de Jesus, que seriam bem-aventurados os bandos e pacíficos,
porque eles verão a Deus. Que bem-aventurados aqueles pacíficos, porque herdariam a terra. Então é a hora de nós trabalharmos a paz dentro do nosso coração, dentro de nós, para que essa paz se expanda e que forme um círculo novo de vida para todos nós, através das encarnações. 2057, entre 2057 e 2060, talvez não estejamos na Terra, nesse corpo presente de carne, mas com certeza, através das reencarnações, que são a lei que são a lei do progresso a todas as criaturas, nós estaremos em espírito, vivendo esse clima novo, essa terra reformada, onde a harmonia estará parcialmente completa. Porque ainda teremos aqueles que ainda estão se comprazendo no mal, mas será um número bem menor, porque também o número maior será daqueles que querem o bem, que querem a paz, que querem viver para aprender, para ser melhores nas condições da vida. Então, prezados amigos, essa transição está sendo para nós uma prova muito importante de que está vindo por aí uma nova classe. A Terra se compara a uma penitenciária, se compara a um hospital e se compara a uma escola. Ela está saindo da condição de hospital e indo para a condição de escola nova. Escola onde a vida vai nos ensinar a sermos melhores, a termos o bem voltados na nossa vida, a fim de que nós também construamos o bem dos outros. A Terra hoje clama, até fisicamente, pela melhor vivência nossa aqui, pelo respeito às coisas de Deus, às coisas que Deus coloca nas nossas mãos para a nossa evolução. Mas ainda não está assim. Ainda estamos necessitando de observar, de ver bem de que forma nós queremos viver. Porque se nós não tivermos esta vontade muito grande de viver numa terra mais feliz, nós voltaremos para escolas em condições um pouco piores do que essa escola que é a Terra. E só herdarão a Terra nova aqueles que estiverem com a mente focada na paz, no amor, no perdão, na evolução da vida. E é através das reencarnações que nós vamos escalar esse momento tão feliz para cada um de nós. Não vai ser de uma hora para outra. Essas mudanças são feitas paulatinamente, como nós estamos enxergando agora. Às vezes as pessoas perguntam, como que está a Terra? Não sabem para onde vai as condições da Terra. O tanto que nós temos visto coisas negativas, problemas cada vez maiores, a gente não sabe. Mas agora, com esta evolução da nossa terra, dessa escola em que vivemos aprendendo, nós teremos a esperança. Essa esperança é muito importante para o nosso coração, para o nosso espírito, porque não podemos mais e não aguentamos mais, e Deus sabe disso, viver nesse sofrimento, nessa desarmonia interna e externa. A harmonia hoje não está só do lado de fora. A desarmonia está dentro de nós. E é a construção do homem novo dentro de nós que fará com que nós possamos
ter uma paz, aquela paz que nós queremos, com as famílias, com as pessoas que nós travamos conhecimento, aquelas que Deus nos coloca à nossa frente para sermos ajudados também, porque somos uns ajudando os outros, ajudando na experiência, ajudando no conselho, ajudando nos atos e na vivência. Porque Jesus trouxe para a Terra, já pensando nesta modificação, trouxe para a Terra a lei de amor e de caridade. Falando-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os sofredores, os bárbaros, e todos nós que vivíamos naquela época, érbos de esperança, desceram ao circo, porque era a esperança que estava sendo feita, não naquele corpo de carne, mas em espírito e verdade. O espírito é aquele que passa por várias etapas na Terra. Nós somos perecíveis temporariamente, mas essencialmente nós somos os filhos eternos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós somos os filhos que hoje somos recebidos como aquele filho pródigo, que deixou a casa do pai, que saiu e exigiu todo o potencial que ele tinha de herança e tudo mais, mas que voltou e foi recebido com muita esperança pelo pai, com muita alegria, porque o pai sabe o que o filho necessita. O pai que é Deus Todo-Poderoso, sabe as nossas necessidades. E por isso ele tem dado a instrução necessária. Mandou o seu filho, Jesus, o nosso irmão maior, para ditar esta lei muito importante, afirmando para nós que na casa do Pai há muitas moradas. Mas não falava das moradas físicas, não falava só dos mundos físicos, mas falava do estado de espírito, do estado de felicidade das pessoas. Aqui na Terra nós estamos na morada do sofrimento, na morada da dissensão, da guerra. A guerra que é a pior coisa que pode nos acontecer. Mas estamos mudando o botão da sintonia da nossa vida para coisas melhores, para as coisas do Espírito, onde esta lei de amor e de caridade impera. Ainda não teremos uma terra muito feliz. Nós teremos a terra ainda de problemas, depois de 2057, 2060. Nós teremos uma quantidade ainda de vários séculos nessa condição, mas será igualitária. As pessoas, grande parte, já estará pensando no bem, só o bem, da terra e de todos. Mas há aqueles que ainda estão nessa oportunidade que Deus dá para melhorar, nós teremos essa possibilidade. Nós teremos essa chance. Porque se um pai, o próprio Jesus nos fala, que nós pedimos o Pai daqui da terra, que nós pedimos pão, ele não nos dá uma serpente, um peixe, nos dá uma serpente, um pão, dá uma pedra, ainda mais para a humanidade inteira. Nós teremos, se nós pedirmos o pão, nós teremos o pão da vida eterna, da vida que alimenta, da vida que será agradável vivermos, porque será um momento muito importante para os nossos espíritos. Por isso é importante aprender, escutar as palavras benfeitoras de Jesus
dos espíritos amigos, que para nós os espíritos são os mensageiros de Deus, que vêm nos orientar todo dia a respeito daquilo que precisamos ter. De falar para nós que está vindo um tesouro novo, está vindo uma condição positiva para cada um de nós. E isso enche o nosso coração de esperança, porque estamos cansados das lutas do mundo. Estamos doentes. Estamos precisando daquele descanso das coisas ruins. Mas também Jesus nos fala que a gente tem que buscar aquilo que a gente quer, ir de encontro àquilo que a gente quer. Quando nas frases que ele nos lembra, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Nós temos que bater atrás daquilo que nós queremos, pedir a Deus aquilo que nós queremos e fazer aquilo que é de melhor para nós. Que Jesus possa nos abençoar. O nosso Mestre, que nos sustenta a toda hora, a todo instante, possa estar conosco, abrindo os nossos caminhos, nos dando esperança mesmo por dentro, que a esperança não basta ser por fora só. É preciso ter esperança no coração e esperança na mente. Porque quando nós vibramos positivamente, o mundo ao nosso redor se transforma. E se todas as criaturas vibrarem de uma forma diferente, de uma forma melhor, mais positiva, nós teremos toda a felicidade que nós quisermos. A felicidade não é só as coisas materiais e a calma que nós almejamos. A felicidade é algo maior. A felicidade, já disse os profetas antigos, a felicidade não é deste mundo. Por quê? Não está ainda ao nosso alcance. No Velho Testamento, dizendo para nós, a felicidade não é deste mundo. Porque o mundo daquela época era um. E o mundo dessa época que vivemos é outro. Mas nós estamos querendo alcançar um mundo melhor, outro mundo. Outro mundo onde se fala só de paz, só de harmonia, só de força divina na nossa vida. Por isso, agradecemos a sua atenção e conclamamos a todos, na prece, na oração, na mente firme nas coisas boas, não andarmos diante dos problemas do mundo e vivendo os problemas do mundo. Nós precisamos ser do mundo, mas estarmos com a mente voltada para um mundo mais feliz, conforme prometeu Jesus. Que a paz de Deus, do nosso Mestre, esteja conosco. Que todos os nossos possam receber a força divina para vivermos estes dias em que estamos com mais confiança, com mais firmeza de propósito, a fim de que alcancemos o que há de melhor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade,
Ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.